Olá, boa tarde, boa noite já, né? Olá, boa noite, Bibi Ramos. Olá, boa noite, Cássia. Bru, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Paulo, Charles, boa noite. Boa noite, Cássia. Sejam muito bem-vindos nesse espaço, que é um espaço de vocês. Hoje com um convidado especial, vamos aguardá-lo. Enquanto isso, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Carolina. Eu e a Zaira somos a idealizadora desta página, que tem por objetivo compartilhar informações relacionadas à promoção da saúde sexual, à qualidade de vida com a nossa sexualidade e também a identificação de situações de risco. Nós temos um público, nós procuramos dirigir para o público em geral, mas a gente tem uma especial atenção para profissionais da saúde, para sensibilizá-los da importância que é os profissionais abordarem a temática da sexualidade, né? Que é um espaço que é importante deixar aberto para que as pessoas que vão procurar esses profissionais possam se sentir acolhidas e ter as suas dúvidas e suas preocupações relacionadas à sexualidade atendidas por eles, tá? Então, estamos aqui aguardando o Geraldo, que é o nosso convidado. Esta é uma live inaugural, é um projeto que a gente resolveu nomear de Sexualidade na Prática. Aí na prática da pessoa com lesão medular, na prática da pessoa idosa. Então, conforme os nossos convidados, a gente vai mudando o título. E esse objetivo é justamente para muitos de nós que somos profissionais da saúde, que não temos uma doença crônica, que não temos uma deficiência, aí a gente se depara muito com a estatística, né? Ou seja, a gente compreende a sexualidade a partir de estatísticas, a partir de estudos qualitativos, quantitativos, e esse é um espaço justamente para que vocês que tenham uma deficiência, uma doença crônica, que estão passando por alguma dificuldade relacionada à sexualidade, possam vir e falar sobre isso, para a gente conscientizar da importância que é nos atendimentos de saúde abordar o tema da sexualidade. Bom, eu vou entrar aqui também com o tablet para eu conseguir acompanhar as perguntas de vocês. Fiquem bem à vontade para nos fazer perguntas, tá? O intuito é que o Geraldo é uma pessoa com lesão medular, há 2 décadas já convivendo com a lesão, então ele vai compartilhar um pouquinho dessa história dele para que a gente compreenda quais são os percalços que pessoas que têm uma lesão medular ou às vezes uma doença crônica, que quando não tem esse atendimento de saúde voltado a elas, tem que às vezes se adaptar a essa nova sexualidade sozinhos, descobrindo sozinhos outros caminhos. Então ele vem compartilhar com a gente um pouquinho disso. Tá? Deixa eu chamar ele aqui também. Então, só um pouquinho, vou só abrir aqui que eu quero acompanhar as perguntas de vocês. Isso. Então, esse espaço vai estar aberto para vocês fazerem perguntas. Vocês que têm alguma deficiência, pode se dirigir também direto a ele, ou quem tem uma deficiência, uma doença crônica, que tem alguma dúvida também sobre a sexualidade, pode se dirigir a mim. Ah, entrou. Nosso convidado entrou agora, solicitou.
Isso, vamos lá, aguardando por ele agora. Olá! Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Deixa eu colocar aqui. Olha, já estamos com uma média de umas 8, 10 pessoas nos acompanhando. Já fiz uma breve introdução. E comentei com elas, então, do nosso objetivo aqui, que nós conversamos, né, Geraldo, para o público em geral, mas temos um enfoque especial justamente no profissional da saúde, para a sensibilização deles quanto à importância da gente abordar a sexualidade. Então, por isso, essas lives que a gente está propondo, de convidar, então, pessoas que possam compartilhar um pouquinho da sua história de vida e desse caminho que muitas vezes vocês trilham sozinhos, né, para redescobrir essa sexualidade pós-lesão. Né? Avisando que nós iniciamos agora e vamos até às 9 horas, então deixei o espaço aberto, geral, caso as pessoas queiram fazer alguns comentários, tá? Então pode ser que eu venha a lhe propor algumas perguntas que vêm das pessoas, tá? E eu acho que né, comentando que meu nome então é Ana Carolina, sou terapeuta ocupacional, atuo com a questão da sexualidade, agora mais intensamente. Eu comecei há 14 anos, a partir do meu mestrado. Então, eu fiz o mestrado voltado aos estudos da sexualidade humana, e a minha dissertação foi justamente sobre a sexualidade do homem com lesão medular. Então, o intuito foi entender como é que lidava com a questão da sexualidade. Então, eu levantei desde questões mais quantitativas, né, referente ao nível de desejo, de excitação, de orgasmo, de atividade física pós-lesão. Depois eu tentei entender, por meio de uma pesquisa qualitativa, como que eles, sem ter uma reabilitação sexual, um atendimento de saúde voltado a isso, como que eles lidavam com essa sexualidade pós-lesão medular. E eu propus, então, um protocolo de reabilitação sexual. Então, por isso o meu interesse, né, com a sexualidade. Eu venho, ao longo desses anos, abordando esse tema a convite de outros profissionais, e agora eu e a Zaira nos unimos para realmente começar intervenções com pessoas com deficiência e doenças crônicas. Vocês quiserem, fiquem à vontade para se apresentar. Vamos lá, né? Vamos lá. Um pouquinho nervoso, né? Mas com o decorrer da live o negócio vai melhorar a situação e a gente vai desenrolando a palavra. Então, eu me chamo Geraldo Júnior. Eu tenho 20 anos de lesão devido a um mergulho em águas rasas, né? Onde eu tive compressão cervical entre C4, C5 e C6. Nossa, é alta essa lesão, né? Alta, bem alta, porém incompleta. Foi uma lesão incompleta, mas aí para que eu pudesse voltar a ter algum tipo de movimentação, foi necessário a cirurgia para que houvesse a descompressão e automaticamente eu pudesse vir a ter, com o uso da fisioterapia, né, voltasse a ter movimentos tanto de membros superiores quanto de membros inferiores. E assim, graças a Deus, eu consegui. E também, ao longo desses 20 anos de lesão, eu aprendi e reaprendi muita coisa. Né? Porque, na verdade, o que acontece? Uma coisa é você saber como é o seu corpo, as reações do seu corpo, e como lidar com essas reações antes da lesão. A outra é pós-lesão. Porque aí tudo muda. Né? Você passa a ter uma sensibilidade maior, você passa a ter um cuidado maior, e aí isso requer assim, um certo tempo para que você possa voltar a se conhecer. Na verdade, a gente meio que vira uma criança, a gente vai voltar a conhecer o nosso corpo, a gente vai começar a conhecer o nosso corpo. Né? Então, tem muita história para contar.
E como é que foi para ti se deparar? Você, pelo que você comentou, você era muito novo, quantos anos você tinha? Então, quando eu sofri o meu acidente, eu estava com 26 anos. Eu tinha um relacionamento, né, com a mãe do meu filho, porém não foi o acidente que provocou a separação. A gente já vinha numa conversa, já mesmo para cada um seguir os seus caminhos, mas também sou muito grato a ela porque ela me deu uma força muito grande. Tanto aqui na cidade de Mossoró, né, no Rio Grande do Norte, quando eu fui transferido para Recife, né? Então, eu devo muito a ela, e isso ela tem noção. E o que é que aconteceu? Após a cirurgia, isso tudo, eu meio que estava perdido, porque eu vivia muito dopado, por conta de muitas medicações. E eu não tinha, até então, até mais ou menos 1 ano de lesão, eu não tinha a gravidade da minha lesão. Eu não sabia o que era que eu ia poder passar a fazer e quais seriam as reações que meu corpo iriam passar a me dar, né? Então, esse primeiro ano foi um ano para mim muito difícil, porque é um ano de aceitação, na verdade, né? A gente não sabe o que a gente vai poder passar a fazer. Isso eu me refiro a todos os âmbitos, né? A gente não sabe o que é que pode acontecer no segundo, no terceiro, no quarto, e assim sucessivamente. Mas foi bem difícil no início. E como é que foi, Geraldo, você... Então, teve esse primeiro ano, né, que foi de você perceber, né, a tua nova realidade. E como é que foi esse encontro com a tua sensibilidade pós-lesão? De início, medo, né? Tem muito medo de início assim, porque você não sabe o que é que vai acontecer, se vai acontecer, se pode acontecer. Tudo gira em torno do si, né? Até mesmo a sua autoestima, ela vai lá para baixo, né? Então, assim, eu não tive no início nenhuma instrução, tanto de neurologistas que me acompanhavam, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos. No início eu não tinha isso, sabe? Então foi meio aquele assim. Sobre as consequências da sexualidade. Não, nenhuma. Foi aquele assim, vai na fé, sabe? Tu vai ser o teu próprio guia. Você mesmo vai ter que saber entender o que pode acontecer, o que não pode. E aí eu fui, sabe? Eu meti a cara porque eu sempre fui muito assim. Se eu tenho que conhecer, então se não tem ninguém para me instruir nisso, eu vou e faço, né? Então foi isso que aconteceu. Então no início para mim foi muito frustrante, porque uma coisa é quando você tem todas as suas atividades sexuais permanentes, sabe? Assim, você sabe que você vai ter isso totalmente ativas, né? Então, para mim, no início, foi assim, vai e vê qual vai ser a primeira reação do teu corpo no teu primeiro momento íntimo. E foi assim que eu fiz, sabe? Então, a partir desse primeiro momento íntimo, foi que eu mesmo fui através de pesquisas, né? Eu fui tentando me conhecer. Tem aquele muito do se tocar, né? Então foi através disso que eu fui conhecendo meu corpo e entendendo o que meu corpo iria poder passar a me dar, né? Então foi um início muito difícil para mim, tá entendendo, Ana? Poder lidar com essa minha nova realidade, né? Porque a gente perde muito. Muitos pacientes que sofreram lesão medular, eles ficam muito naquela dúvida. Será que eu vou ter a ereção? Ou será que se eu tiver a ereção, eu vou ter a ejaculação? E então, vocês conversavam sobre isso na reabilitação? Ou era meio pelado? Na verdade, o que é que acontece? Existe muita vergonha ainda, né? Principalmente do homem,
porque ele sempre está com a mulher, com a namorada, com a noiva. Então, sempre que ele quer conversar com uma pessoa que tem um tempo de lesão maior, ele sempre pergunta assim, ó, depois eu posso falar contigo? Depois a gente pode conversar? Né? E aí, por muitas vezes, isso acontecia. E como eu já tinha um tempo de lesão, a gente sabe como lidar com a pergunta que vai ser feita, né? E você sabe como passar para aquela pessoa de uma maneira a que ela venha entender, para que posteriormente não surja questionamentos, né? Então, mas o meu início na minha nova vida sexual, ele foi bem difícil, porque eu não tinha ninguém que pudesse me acompanhar, a me dar uma instrução, a mostrar caminhos, sabe? A mostrar opções. Não. Eu fui meu próprio professor, né? Então, eu sou feliz por isso. Porque tudo que eu... Embora ninguém, por exemplo, ofereceu o conhecimento, né? Ninguém chegou, nenhum profissional chegou a perguntar se você tinha alguma dúvida. Mas, por exemplo, quando você tinha suas dúvidas, você chegava a procurar o profissional para perguntar e não obtinha resposta, ou você nem chegava a procurar? Como é que foi isso? Eu sempre procurava o urologista, que eu achava que era o médico que poderia me instruir de uma maneira boa. Né? Então, o que acontecia? Foi naquela época que lançou o Cialis. Né? Então, a instrução que o médico me dava era essa, sabe? Ele baixava a cabeça, pegava o receituário, passava ali a medicação e dizia, ó, 1 hora, 2 horas antes de você ter uma relação sexual, você faz uso da medicação e pronto. Né? Onde isso fica muito, vamos colocar entre aspas assim, como é que eu posso dizer? Não é você que está agindo, mas sim a medicação que está agindo. E para ti era difícil ter que lidar com isso? Para mim era, porque por muitas vezes a mulher ela não entende. Ela chegou para mim várias vezes de dizer assim, pô, mas você só está conseguindo porque você está com o uso da medicação. Né? Então eu não queria isso para mim. Eu queria poder conseguir ter uma vida sexual ativa, por muitas vezes sem o uso da medicação. Não que hoje eu não faça uso dela. Eu faço. Mas eu procuro evitar ao máximo, né, o uso da medicação, porque isso é bom. Isso coloca a autoestima lá em cima. Né, de saber, pô, não tem medicação, fui eu. Foi eu que consegui. Mas então, é que, por outro lado, a gente sabe que a lesão, ela afeta, inclusive, digamos, a transmissão da informação, né, da onde a informação que gera a ereção, que gera a ejaculação na coluna lombar, ela, às vezes, é interrompida. Então, a gente sabe que, realmente, há problemas físicos, né, relacionados a essa obtenção, manutenção da ereção ou obtenção do orgasmo, né? Então, não é só uma questão psicológica que o meu corpo mudou. Na verdade, existe uma questão física, que por isso que geralmente é prescrita a medicação. Tem outras possibilidades, né? Como a bomba a vácuo, o anel peniano, em última instância a prótese, mas a gente acaba, às vezes, sendo importante recorrer a algo assim para dar um suporte, né? Isso. Um negócio que me lembra muito, que a gente chegou a conversar em momentos anteriores, é que, assim, nos meus 3 primeiros anos de lesão, o que foi que eu foquei? Eu foquei muito na minha reabilitação física. Uhum. E eu não foquei muito com minha reabilitação sexual. Né? Então, assim, eu lembro que em um momento nós conversamos que isso eu falo diretamente tanto para profissionais quanto para alunos e pessoas que estejam assistindo a nossa live. Dê muita importância a isso aqui, ó. Sabe? As mãos. Sabe? Mão, cara. Isso daqui, por muitas vezes, para quem perde um movimento, sabe? De que seja o tamanho da perda desse movimento.
Mas a mão, ela é algo muito importante em determinadas ocasiões, sabe? Por quê? Porque recai justamente naquela parte do toque, né? Então imagina, se você tem conhecer novamente, né? uma mão totalmente fechada, né? Como é que você vai poder fazer o uso dessa mão? Né? Se você tem uma limitação que te impede de fazer uso disso, né? Então, foi aí que eu procurei trabalhar mais a mão. Eu tive uma profissional muito excelente de terapia ocupacional, onde ela pôde me dar uma independência muito grande, né, para que eu pudesse voltar a escrever, para que eu pudesse me barbear, almoçar, todo e qualquer tipo de atividade, né, de vida diária, né? Então eu tive uma profissional muito boa que pôde me ensinar a trabalhar com minhas mãos, né? E graças a Deus eu sou feliz por isso, que com o que ela me ensinou, eu só fiz acrescentar, né? E com isso eu fui aprendendo, né, ao longo dos anos. E mesmo com essa abordagem da reabilitação focada em aspectos tão íntimos, né, como as atividades de vida diária, né, a alimentação, a escovação dos dentes, essa independência, nunca foi abordado a atividade sexual? Nunca. Não, houve sim uma abordagem sexual, mas após 10 anos de lesão. Tá entendendo? Um pouquinho sobre foi que eu sou paciente da rede Sara Kubitschek, aqui no estado do Ceará, né? Excelente. Então, isso. Quando você vai para a primeira internação, então você tem um leque muito grande lá de informações. E foi somente lá que eu tive a minha primeira aula referente à relação sexual. Né? Então isso é uma aula mesmo. Isso, uma aula mesmo. Não é uma conversa assim informal. Não, de início é uma aula que você tem. Primeiro, somente para os pacientes. Depois é que quem tem companheira, quem foi com companheira, aí tipo, eu como sempre ia sozinho, então eu nunca podia participar dessa aula, onde esposas, namoradas ou noivas estariam, porque aí já seria uma informação mais íntima, né, que seria trocada. Para os parceiros mesmo, para os casais. Correto. Mas foi lá que eu tive justamente a minha primeira aula de orientação sexual. Né? Onde ela só veio a acrescentar mais aquilo que eu já tinha um entendimento. Né? Mas também acrescentou de uma maneira imensa. Se eu já tinha 100% de conhecimento, ela tornou 200% maior. Nossa, a minha informação. Né? Por quê? Porque aí, dúvidas que até então eu tinha, que eu não conseguia do lado de fora, eu pude tirar lá. E aí foi quando justamente isso que você falou. Não existe somente a medicação. Sim. Né? Existem outros meios em que a gente pode fazer o uso e você pode deixar muito bem de lado ali numa caixinha a medicação. Então foi lá que eu acreditei. Deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta antes que ela assuma aqui. A Bibi me perguntou, gostaria de ver se você pode responder para ela, se você consegue sentir o toque. Normal. Assim, em relação a toque, eu sinto em todo o meu corpo. Sabe? Então, essa sensibilidade. Não, a minha é incompleta. Incompleta, excelente. Então você permaneceu toda a parte sensorial e comprometeu só a motora. Correto. Em relação a toque, qualquer parte do meu corpo que tocar, eu sinto, por menor que seja ele. Então, consegue discriminar o local que está o toque? Perfeitamente, sabe? Independente, como eu disse, do grau que seja de toque. Pode ser o menor ou o mais intenso. Mas aí eu sinto perfeitamente todo e qualquer tipo de toque. Né? Até, isso está muito aqui, está muito associado a isso aqui. Eu uma vez ouvi lá no Sara que você tem que fazer muito assim. Aquilo que você podia e hoje em dia você não pode mais, o poder da imaginação ele é muito grande. Então ele te abre muita coisa que até então você não conseguia, mas só o fato de você conseguir fechar os olhos e imaginar,
já pode mudar completamente qualquer tipo de relação. Ótimo. E você sabe que tem uma explicação também neurocientífica para isso. Que diz que o nosso cérebro ele não reconhece a diferença entre uma ação, entre a gente fazer algo, ou a gente imaginar que está fazendo. Tanto que tem coisa. Então, se você imaginar que você está fazendo aquela ação, mobiliza a mesma área como se você estivesse fazendo aquela ação. Por isso que ela é tão importante. Hoje em dia, a psicologia do esporte usa muito isso no esporte. Não é só você treinar. Por exemplo, um jogador de futebol não só treina com a bola. Muitas vezes ele tem que treinar o imaginário. Ele pensa, o goleiro, imaginar que ele está pegando aquele gol, porque aciona também as mesmas áreas. Então, tem um fundamento para isso, né? Importante essa imaginação. E também, por outro lado, porque nesse mecanismo da ereção, a gente também tem ereção psicogênica. A gente não, né? Eu não tenho. Vocês, homens, têm ereção psicogênica, que é justamente essa que é pelos estímulos, né? Daquilo que a gente vê, daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente fantasia. É uma das formas de ter ereção. No caso aí, você está falando, então, da ereção involuntária. A involuntária reflexa. É aquela do toque. Tem a reflexa, que é um centro sacral mais embaixo, na medula, que é aquela que quando você toca, você tem uma resposta. Eu lembro que o pessoal da reabilitação às vezes falava assim, nossa, eu fui mexer no lençol do paciente, e aí eu puxei o lençol e ele acabou tendo uma ereção. Então, muitas vezes, pelo toque, você tem ereção reflexa. A psicogênica é aquela que eu imagino, que eu penso, que eu vejo algo e que eu me estimulo. Então, a gente tem esses dois mecanismos. E, às vezes, dependendo do tipo de lesão, a gente pode aplicar mais uma ou mais a outra ereção. Um negócio, algo também que ao longo desses 20 anos eu pude aprender bastante com relacionamentos que eu tive, é que assim, a gente tem que sempre deixar bem claro para a parceira o que o nosso corpo pode, certo? Porque se você omite, muitas das pessoas têm que entender que quem sofreu uma lesão medular, a gente não é de vidro, sabe? Você pode tocar, você pode... não precisa ter medo, sabe? Porque eu já ouvi muito isso, sabe? Eu já ouvi, mas poxa, será que eu posso tocar? Como é que eu posso tocar? Como é que eu devo tocar? E não tem isso, não tem como, sabe? Você vai e toca, sabe? O corpo vai ter reação? Vai, como qualquer outro corpo tem. Mas tem que tirar esse tabu de que se um homem sofreu uma lesão medular, se uma mulher sofreu uma lesão medular, ele fica meio que quebrável, sabe? Se a gente tocar, se a gente fizer um carinho a mais, se a gente tiver um tipo de posição sexual que queira fazer e ter aquele medo, né? Então não pode ter isso, porque a gente não é de vidro. É carne e osso, tem sentimento, sabe? Tem prazer, tem tesão, tem querer, tem vontade. Tem necessidades, né? Vocês têm necessidades. Justamente. Comunicação, né, Geraldo? Acho que em todos os aspectos da nossa vida, mas principalmente nesse relacionamento interpessoal, relacionamento amoroso, comunicação é a chave. Né? Vocês terem um diálogo aberto para não criar expectativas de um lado ou de outro, né? Ou para não ficar naquela questão de o outro tem que adivinhar as nossas necessidades, né? Nada como uma boa comunicação. E aí eu fiquei pensando, como é que foi para ti? É todo um caminho, como você falou, teve a questão da autoestima, de você lidar com o teu corpo. E como é que foi esse primeiro encontro? Foi alguém que chegou em você? Você que chegou em alguém? Como é que foi para você isso? De repente sair, né? Paquerar, como é que foi? Na verdade, foi assim, não teve aquele negócio de ir, de procurar,
sabe, foi um momento, aconteceu, né? E eu acho que ambos estavam preparados para aquilo, né? Mesmo sem haver preparação alguma, mas aconteceu de uma maneira tão simples e tão natural que satisfez tanto a mim quanto a mulher com quem eu estava. Coisa Mas, boa. partindo de mim, existia um medo. Porém, eu não podia deixar passar esse medo, né? Porque se eu deixasse transparecer, poderia ser que tudo tivesse dado errado, né? Então, é feito quando você é adolescente e você vai para o primeiro beijo ou para a primeira relação sexual, que seu corpo treme, você fica nervoso, né? Você não sabe como lidar. Então, para mim, foi basicamente assim. Sabe, o corpo tremia, né? Você suava, né? E era uma mistura de querer, sabe? Então, a primeira vez que eu tive uma relação sexual após a lesão, é algo que eu carrego comigo até hoje, porque foi através dali que eu vi que eu deveria realmente procurar mais informações. Eu só não sabia quem procurar. Então, até porque naquele ano de 2000, a internet era bastante limitada. Né? A gente tem acesso a informações como a gente tem hoje. Né? Então, era mais assim, pô, tô com namorada. Então, vamos encarar ali, vai na fé com a namorada, sabe? E seja o que Deus quiser. No dia seguinte, você olha para ela e aí, amor, como é que foi? Gostou, não gostou? Né? Vamos conversar, vamos trocar informações para que a gente possa, em outros momentos, melhorar aquilo que a gente deixou falhar. Né? Mas a minha primeira relação sexual, ela me ensinou bastante. Né? Porque ali eu vi que eu não estava morto. Que eu poderia ter ereção, né? Que eu poderia sentir prazer, que eu poderia sentir desejo, que eu tinha tesão, né? Então, aquilo ali, para mim, abriu as portas, né, da sexualidade novamente. Né? Porque quando eu sofri a lesão, para mim, o mundo veio abaixo. Eu pensava comigo mesmo que pô, nunca mais eu vou poder conseguir fazer uma mulher feliz. Nunca mais eu vou poder conseguir realizar uma mulher. E eu vi que não é por aí. Sabe? Que é totalmente diferente. E foi assim que aconteceu. Né? Foi bem emocionante. Tanto satisfazer a mulher, como se satisfazer também. Isso. Agora também eu já passei, ao longo desses 20 anos de lesão, eu já passei por situações também muito constrangedoras. Né? Tipo, você não consegue satisfazer uma mulher. Né? Você não tem ereção, você não tem ejaculação. Então, quer dizer, são coisas também que acontecem, né, que aconteceu comigo e que eu creio que já deva ter acontecido com qualquer outro tipo de pessoa que sofreu lesão medular. Né? E isso frustra um pouco, mas aí você tem que entender que talvez não é você que não esteja preparado, mas sim aquela mulher que não está preparada para lidar. Né? Então isso eu também tirava como lição, tá entendendo? E aí a vida seguiu. E isso carrega algo muito forte quando você fala isso, que é o quanto você se conhece, o quanto você está bem com você mesmo, que a opinião do outro não te toca tanto. Que você entende como o outro não está legal, do que isso te afetar diretamente. Isso é muito importante. E hoje em dia, eu acho que independente de ter uma deficiência ou não, as pessoas estão um pouco mais sensibilizadas. Então, acaba que a opinião do outro está mexendo muito as pessoas, né? Verdade. Um negócio também que me lembra muito é que, assim, eu acho que tanto o profissional quanto o paciente não devem ter vergonha. Porque você está formada para isso. E já que eu sei que você está formada para isso, então eu também não posso ter vergonha de chegar até você para que você possa me dar um auxílio, você possa me dar um feedback para que eu venha esclarecer dúvidas que eu tenha. Né? Então isso é muito importante. O profissional ele tem que entender que por muitas vezes você vai passar a ser mais amigo
do que até mesmo um profissional, né? Então, acho que a gente tem que, os dois têm que passar a entender isso, sabe? Que tem que ser uma troca de informações. Né? E é importante tocar nesse assunto, que é bem isso, assim, por mais que nós, como profissionais, por exemplo, a gente não tem na nossa graduação uma formação para isso, mas a gente lida com a saúde e lidamos com pessoas. Então, um dos enfoques do nosso projeto, do TO.sexualidade, é justamente isso, que vocês sintam a vontade de perguntar para o profissional se sinta apto a responder, mas pelo menos, se ele não se sentir confortável para responder, possa acolher com respeito e possa indicar para outro profissional que possa dar um retorno melhor, né? Isso aí. Só respondendo aqui uma resposta que uma pergunta que a Bibi fez. Isso, eu acho que mais ou menos uns 2 anos, Bibi, depois que eu sofri a minha lesão, que eu vim ter a minha primeira relação sexual, né? Mas aí eu já tinha um certo conhecimento, porque eu fui em busca, né, desse conhecimento, então eu já sabia meio como lidar com o que o meu corpo ia poder me oferecer. Ou seja, você com 2 anos teve a primeira relação sexual com o outro, mas antes disso você foi se experimentando, né? Foi. Tem porque tem que ter isso. Tem que ter isso. Sempre que algo que a gente defende muito aqui é que a sexualidade ela é ampla. A gente tem que ampliar esse repertório de atividades sexuais. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu não sei se você está escutando muito ruído na live. Você está escutando ruído também? Estou. Não sei dizer o porquê. Bom, tá, pode continuar. Já está encaminhando aqui. Ixi, agora eu perdi o que eu estava falando. Que a gente tem esse enfoque de o conceito de sexualidade, porque muitas vezes a gente pensa na sexualidade só como a relação sexual entre os 2 parceiros, né? E muitas vezes focado no compromisso sexual, né? Na penetração. Quando a gente tem muitas outras formas de expressar essa sexualidade, muitas outras atividades que compõem esse repertório. Trabalhar esses aspectos. Algo que eu aprendi também rapidinho, é que assim, uma relação sexual, ela não se resume somente, isso eu aprendi a partir do momento em que eu comecei a querer conhecer e entender o corpo feminino, né? Então, isso eu carrego comigo, que uma relação sexual ela não se resume somente à penetração, sabe? Conforme você disse, assim, existe um leque muito grande, né? Então a gente tem que fazer o uso desse leque imenso que existe, sabe? Então, para mim, também foi outro ponto muito importante na minha reabilitação sexual, né? Agora, eu digo com toda certeza, se eu tivesse hoje toda essa informação, tipo assim, profissionais formados, voltado para justamente essa área sexualidade, acho que eu ia deixar a cabeça do profissional toda maluquinha, sabe? Rapaz, esse cara pergunta demais, esse cara quer saber demais. Porque eu sou curioso, a gente tem que ser curioso, não é isso? Vocês têm esse direito de garantir a lei brasileira de episódio, fala muito sobre isso, o direito ao corpo, a sexualidade, a saúde sexual, os direitos sexuais garantidos, então realmente cabe a nós profissionais comentarmos isso, informarmos para que vocês vivenciem da melhor forma possível. Correto. Já estamos encaminhando a nossa live. Eu gostaria de... Sim, estamos perdendo suas falas. Sim, está com muito barulho. A gente já está caminhando para o final. Quem sabe? Nós fazemos uma outra live
para conversar mais um pouquinho. Também. Tá chegando mensagem aqui dizendo, o pessoal dizendo que a live parou também. Para mim nem chegou. Que pena, né? Não, mas a gente vai ter outros momentos para conversar mais um pouco. Quem tiver dúvida, coloca lá pra gente. Lá no... Vamos fazer assim, Geraldo? Vou abrir uma caixinha nos stories, o pessoal põe as dúvidas e a gente responde, pode ser? Tranquilo, fechou. Certo? Então, agradecemos. Mas tem que perguntar. Olha, a Simone está falando, mas tem que perguntar mesmo, até para que os profissionais saibam das dúvidas de cada paciente. É isso mesmo, Simone? Então, Simone. Queremos agradeço, Geraldo, a sua participação. Agradeço a todos vocês que compartilharam conosco esse momento, que estiveram nos ouvindo. Coloquem lá as dúvidas de vocês que nós vamos responder. Tá bom? Um beijo a todos. Beijo a todos também. Obrigado.